O que é uma análise de processos? Ora, em uma organização que opera com uma visão por processos, precisa ter sempre uma compreensão aprofundada de cada fluxo de trabalho. Afinal, os processos são como uma peça de uma engrenagem que precisa funcionar bem tanto individualmente como em conjunto. E por conta disso, a análise de processo permite revisar e ter um entendimento bastante amplo sobre os processos do negócio para verificar se está em andamento com a relação dos objetivos, recursos, custos e tempos, o desempenho e, claro, a qualidade. Mas acontece que para uma análise de processo acontecer é necessário fazer entrevistas, coleta de dados, simulações de modelagens, além de técnicas de análise como SWOT e benchmarking. Mas qual é o objetivo da análise de processo então? Ele serve como gerenciamento de processos do negócio e é uma disciplina gerencial clínica, ou seja, é feita em diferentes etapas de forma sequencial e contínua, e por isso os processos precisam ser aprimorados constantemente para que gerem mais valor à empresa e ao cliente, além de sofrer interferências internas e externas o tempo todo. De certa forma, a partir da análise, os benefícios são inúmeros, como compreender como está o desempenho do processo, monitorar e realinhar as metas estratégicas da empresa, padronizar as regras de negócio e os fluxos de trabalho, apoiar a tomada de decisões por parte da gestão de acordo com as informações obtidas na análise, conhecer as entradas e saídas dos processos, entender quais papéis dentro de cada processo e quem são as pessoas que são responsáveis pela gestão e execução, bem como estipular indicadores de desempenhos, que são os KPIs, para facilitar o monitoramento desses processos. Além do mais, apontar gargalos e handoffs que podem ser eliminados e outros itens mais que são beneficiados com a análise de processo. Você já ouviu falar sobre melhoria contínua e ela é alcançada à medida que os processos são constantemente revisados, analisados e aprimorados. Portanto, é importante que a análise de processos seja feita de forma regular. Afinal, interferências internas e externas ocorrem o tempo todo e pode prejudicar o planejamento inicial e demandar ajustes. Mas então a análise deve começar com quais processos? Com qual frequência deve revisá-los? Ora, a organização realiza atualizações no seu planejamento estratégico para atender às pesquisas de mercados e novos cenários, Haver problemas de desempenho em um processo também é normal, como uma má qualidade em um produto ou quando o processo não está seguindo as regras estipuladas. E também a possibilidade de fazer análise dos processos e dos resultados que serão obtidos é quando tem-se uma nova tecnologia que surge e que foram aplicadas para a atualização e automatização dos processos, bem como mudanças estruturais na empresa, como fusões e aquisições de uma nova planta. Também, a possibilidade de novas regulamentações fazem com que seja analisado um processo em um determinado período, sem mesmo ter agendado. E como você faz então uma análise de processo? Com mapeamento e análise de processo, deve ser feito não só com documentos gráficos e ilustrativos, mas deve servir como um parâmetro de informações concretas para auxiliar na tomada de decisão. E é através desse diagnóstico que os gestores ou administradores poderão justificar futuras modificações e investimentos em relação aos processos atuais. Entretanto, para fazer a análise de um processo, tem que ser definido prioridades, entender o cenário, estabelecer o escopo, definir o método, definir a equipe, definir o processo, especificar pontos de melhorias, modelo também como relação ao to be. Contudo, ao realizar a análise, lembre-se de documentar todo o processo e avaliar questões-chave sobre o processo, como melhorias e problemas relacionados a custo e alocação de recursos, tempo, padronização e qualidade, risco. Não basta apenas planejar o processo produtivo e executá-lo. Para garantir a qualidade é necessário também medir e controlar os desempenhos e os resultados. Essa análise de processos serve para certificar-se de que o que está ocorrendo é de forma satisfatória, ou, se necessariamente, deva então fazer ajustes. Mas saiba que isso deve acontecer periodicamente, pois somente com a repetição do processo, sem a análise dos resultados e melhorias, não leva a resultados de excelência. E então, para que esse processo possa acontecer, é necessário analisar as informações que uma organização produz. Sem informações, não é possível mensurar e nem avaliar.